E olha só, mano, o Bolsonaro, esses dias também, falou que o Leonardo DiCaprio andou incendiando a Amazônia. Né, que ele financiou as ONGs para atacarem fogo na Amazônia, velho. Falei, mano, como assim? Ele falou, é isso mesmo, Leonardo e o Cauã Raymond queimando a rosca na floresta. Ele se diz ambientalista, mas eu vi num filme ele matando o urso. Mano, que animal. E uma hora eu percebi, eu achei muito louco, porque eu vi que o Bolsonaro é um pouco megalomaníaco. Vocês perceberam isso? Eu assisti uma live do Bolsonaro e uma hora ele tava falando assim, as ONGs que tacam fogo, viu? Inclusive, viu, seu Leonardo? Você está financiando isso. Eu falei, como viu, seu Leonardo? Ele acha que o Leonardo assiste ele. Imagina o Leonardo DiCaprio na mansão dele em Hollywood, mano. Pensando, what I'm gonna do now? Watch my movies? Fuck 25 Victoria's Secret models? No, I'm gonna watch Bolsonaro's live. Você tá brincando, né, mano? E vocês viram que ele se meteu nessa treta, mano? O Mark Ruffalo pegou, deu o maior esporro no Bolsonaro nas redes sociais, né? O cara que fez o Hulk. O Bolsonaro ficou puto, falou, esse cara é do Partido Verde. Com certeza, sem camisa, veiudo, abstinência de drogas. E eu fiquei imaginando, imagina se essa coisa se prolongar, velho, vai ter um novo filme, imagina. After Thanos, the Avenger has a new villain. Foda-se a floresta! Let's kill these motherfuckers. Os gays são todos viados. Let's destroy them. The Avengers against Bolsonaro. Hulk smash! Kit gay! Caralho, velho. E o Bolsonaro, esses dias, no Dia Mundial do Animal, instituiu o Dia do Rodeio. Olha que bom gosto. Mesma coisa que fazer o Dia das Crianças no aniversário do Nardoni. Enquanto isso, cara, o Donald Trump é um cara que brigou agora, né? Do nada, ele ficou puto com o Bolsonaro, falou que desvalorizou o real. E aí falou que vai aumentar os preços, vai taxar um monte de coisa. E o Bolsonaro falou, eu vou ligar pra ele, fica tranquilo. Imagina essa ligação. Alô? What? Ok. Who is talking? Ok. Who is it, motherfucker? Ok. Yes, Bolsonaro. Do you know that Leonardo is queimando a rosca em a floresta? Aí o Lula é preso segunda-feira e o Bolsonaro grava um vídeo. Aqui estou mais um dia. Sob o olhar sanguinário do vigia, tá ok? Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK, mas eu sei, porque eu atiro pra caralho. Ah, ia ser divertido, mano. Inclusive, mano, a polícia pegou as gravações do porteiro do Bolsonaro. E eu tô louco pra ouvir. Eu assistiria isso que nem Netflix. Nem pra encontrar o assassino, mas pra ouvir as merda. Eu queria ouvir as merda, o porteiro ligando pro Bolsonaro. O seu Bolsonaro, chegou o suco verde aqui pra você. Filho do seu rabo! Eu vou tomar essa porra de viados! Eu só tomo Pepsi. Então o Bolsonaro ligando pra portaria, olha só, chegou uma conta da NET aqui. Parece que tem um cine gay. Isso não é meu. O porteiro, não, é seu sim, Bolsonaro. Como é meu? Carlos! Carlos! Ô, Carlos! Eu vi que o Bolsonaro, umas horas, ele fala umas puta bosta. Tipo, ele fala... O que ele falou, mano? Ele falou, então, porque... o Bolsonaro virou o Lula, você viu? Me confundi. Eu perdi um dedo e enfiei no seu cu, Rabin. Tá fazendo piada comigo? Perdi um dedo no seu rabo, viado. Mas, cara, aí enfim, o Lula tava desconfiado, né, da facada do Bolsonaro. O Bolsonaro falou, e o Celso Daniel? Que história é essa? Ele veio com hematomas.
Aí depois ele falou, todo mundo sabe que o hematoma só é feito antes da morte, porque depois da morte pode chutar o cadáver que não fica hematoma. E eu falei, caralho, eu não sabia. Por que eu vou chutar um cadáver? Mano, eu voltei, eu tava num evento, fui pro aeroporto fazer o... Ir no banheiro, né, mano? Aí eu tava no mictório, quem apareceu do meu lado? Levi Fidelix. Pra mijar. Mano, aí eu fiz o que qualquer um de vocês faria. Falei, mano, vou ver a rola do Levi. Vocês não fariam isso? Não tem como não querer ver a rola do Levi. Esses caras, você tem que ver a rola. E aí, eu juro que aconteceu isso. Eu olhei, mano, eu tô falando sério, ele abriu o zíper, saiu o aerotrem. Falei, caralho, Levi. E olha, falando nisso, esses dias eu vi uma reportagem do Bolsonaro, que ele tava falando sobre uma coisa meio inusitada. Ele falou, olha, os brasileiros estão perdendo os pênis. Vocês viram isso, mano? Parece que os brasileiros estão tendo problema de higiene, né? Vários brasileiros. Então, tá dando câncer no pênis. É meio chato esse assunto também. E os caras estão amputando o pênis. E aí o Bolsonaro falou, estão amputando o pênis por falta de sabão. Eu falei, como assim, mano? O cara vai lavar, não tem sabão, ele passa a Tramontina. Arranca o pau pra fora, mano. Ou inventaram um sabão da Elise Matsunaga, né, mano? Você passa, cai o pau. Agora é curioso isso, né? Porque as pessoas se odeiam, mas você vê, o Bolsonaro preocupado com o pênis mostra que ele tem o mesmo tipo de preocupação que o João Willis algumas vezes. Isso é curioso. Agora eu vou dizer, a gente faz piada com isso, mas depois que eu vi essa entrevista do Bolsonaro, porra... No meio do vídeo toca o telefone, viu, mano? Tomara que o Levi Fidelix mije em você. Eu sei que, mano, eu vou dizer um negócio, cara. Eu assisti essa entrevista, eu fiz piada, mas eu fiquei noiado, cara. Os homens ficaram. Quem viu isso ficou noiado. Falou, caralho, se não passar o sabão, cai. Porque eu lavo, mas eu lavo no banho, mano. Mas não direto. Agora eu virei o noia do sabão. Virei, eu tava mijando do lado do Levi, velho. Juro, eu peguei um pouco de sabão, comecei a passar. Aí o Levi falou, isso não é normal, garoto. Aí eu juro que ele guardou o negócio pra dentro, assim, fechou o zíper, eu escutei, estação Sacomã. Falei, isso também não é muito certo não, viu? É um pouco esquisito isso aí, Levi, da sua parte. Bolsonaro tem umas noias, né, mano? Ele tirou o comercial do Banco do Brasil agora porque ele quis. Não teve muita razão, porque aparecia gay no comercial. Mas e daí, velho? Qual o problema de ter gay no comercial? Será que alguém vai estar vendo o comercial e os caras vão falar, puta, tive uma ideia. O cara o quê? Você vai abrir uma conta? Não, vou dar o rabo, mano. Olha esse maluco aí. Tirando essa selfie, mano, deu uma piscada aqui. Porra, velho. A última vez que eu fiquei tão excitado assim foi quando eu encontrei o Levi Fidelix mijando. Não é possível isso, velho. O Bolsonaro tem umas noias, né? Agora ele vai parar de investir, mano, em sociologia e filosofia. Eu achei um absurdo, velho. Pô, filosofia é um bagulho importante. Chegaram no Bolsonaro e falaram, ô Bolsonaro, mano, e Sócrates? Não gosto de quem joga no Corinthians. Falaram, não, mano, você não tá entendendo. Platão, comi um platão de arroz. Bolsonaro, cante. Não vou cantar que a minha voz é ruim. Bolsonaro, vai, mano. Nietzsche, velho. Ah, bom, entendi. A rinite é o problema do brasileiro. Mas é muito mais importante a decapitação da cabeça do pau. Porque os meus amigos, assim, eu tenho vários amigos negros e os homossexuais que são putos com o Bolsonaro. Porque às vezes ele fala umas merda, às vezes não, sempre, vamos corrigir. E os caras ficam noiados, né? Mas o Bolsonaro sempre aparece com uma desculpa, né? Fala, não sou racista, tá aqui comigo o Hélio Negão. E fica lá o Hélio Negão. Eu nunca sei se esse cara é real ou não. Você acha que ele é empalhado, né? Que o cara nunca fala nada, velho.
caralho, velho. Né? Eu não sou homofóbico, olha aqui meu filho, Carlos Bolsonaro. Acho que ele não é homofóbico mesmo, né? E essa semana, mano, eu não sei o que aconteceu, que o Bolsonaro falou mais uma besteira. Ele falou, os índios são quase seres humanos. Falei, não, mano. Eu juro que eu achei que ele ia completar, porque eu passei na Índia e percebi isso. Lá eles têm prédios, dirigem carros e andam de mobiletes. Puta de um retardado. Na real, assim, eu acho que o Bolsonaro, às vezes eu acho que ele não tem maldade. Eu acho, às vezes. Às vezes eu acho que é burrice só. Porque às vezes ele tem um ponto legal pra falar, mas do nada ele solta uma merda que acaba com tudo, velho. É bem capaz do Bolsonaro fazer uns pronunciamentos tipo esses aqui. Falar, os adolescentes estão usando muitas drogas. Eles estão engravidando precocemente. Você fala, o quê? Porque todo adolescente é retardado mental. Não precisava dessa parte. Tira essa parte. Os japoneses são muito inteligentes, muito trabalhadores. Até porque quando você não tem pênis, tem que trabalhar. O cachorro é o melhor amigo do homem. Menos o poodle, que é o homossexual. É muito capaz, não é, dele falar um bagulho desse, mano. Gostei muito da Índia, ele falou. Lá a polícia é muito preparada, todo indiano já nasce com uma mira na testa. Fez merda? Imagina o Bolsonaro na Índia, velho. Primeira coisa que ele deve ter falado lá pro vice-presidente é onde tem uma churrascaria. Os caras, não, Bolsonaro, aqui a vaca é um animal sagrado, mas viu o boi? Tem uma coisa do Bolsonaro também que eu acho muito louca, assim, que me lembra a minha adolescência, sabe? Quando eu era burro. E eu não tinha argumento. E aí tudo que eu falava, o cara falava um bagulho, eu falava, sua mãe é uma puta, foda-se, acabava. Não é sempre assim? Não sei o que, você tá com sua mãe, foda-se. E o Bolsonaro é exatamente assim. Esses dias um cara do governo, acho que estava suspeita de corrupção, um Fábio Weingarten, o sobrenome do cara. O repórter foi perguntar, falou, Bolsonaro, e o Fábio Weingarten? O Bolsonaro, sua mãe? Falou da sua mãe, né? Bolsonaro, e o fundo eleitoral? Tá no cu da sua mãe. Bolsonaro, e o nazista do governo? Tá comendo a sua mãe. Eu digo que os caras falam, Bolsonaro, e a sua mãe? Tá com a sua mãe. Essa semana todo mundo falou do Bolsonaro na ONU, né, mano? Eu fiquei assistindo, eu fiquei esperando ele falar do Brasil. Ele falou, a Venezuela tá uma bosta. Cuba também. E a Amazônia tá tranquila, é só faísca. Trouxe até uma indígena para comprovar isso daí. Aí teve uma hora que ele falou, vou ler agora uma carta dos índios. Os índios disseram, olha só, não queremos que a selva vire Venezuela. Queremos que o PT vá embora. Somos contra a ideologia de gêneros. Muitos índios gays andando com o rabo para fora. Necessitamos armas de fogo na selva. Não está bom para caçar veados com as flechas. O que é Golden Shower? Assinado índios. Foi um pouco estranho, não foi? Essa carta foi um pouco esquisita, mano. Eu sei que ontem vazou um vídeo do Bolsonaro, mano. Eu não acreditei quando eu vi, velho. Não é possível que ele faça essas coisas. Mano do céu, o eleitor dele tava tirando uma foto com ele. Falou, Bolsonaro, tira uma foto comigo. Pô, tô precisando de um emprego, hein, mano. Ajuda nós aí. Aí o Bolsonaro achou que ninguém tava ouvindo, estavam gravando. Ele falou, com um bafo de bosta desse, jamais vai conseguir trabalho. Puta que pariu, mano. Dá pra parar de fazer piada dele? Me fala. Não tem como, mano.
puta que cara anta, velho. Eu fico imaginando que ele faz isso toda hora agora. Imagina ele pegando um bebê, grande bebê, lindo. Volta agora pra sua mãe, bebê fofo. Cheiro de bosta desse bebê. Meu Deus do céu. Parece que nasceu pelo ânus. Ele cumprimentando o Frota. Falou, Alexandre Frota, tamo junto. Esse bafo de esperma dele. Grande Bebiano, meu ministro. Olha só o cheiro da boca dele. Não devia chamar Bebiano, devia ser Bebianos. Cheiro de cu desgraçado. Ai, mano do céu, velho. Não dá pra acreditar no nosso presidente, viu, mano? E aí ele tem um filho dele lá, o Eduardo Bolsonaro, que puxou um pouquinho do DNA na parte da inteligência. Bateu uma foto, mano, na ONU, no Monumento da Paz. O cara fazendo gesto de arminha, mano. Ô, meu irmão, que cagada, hein, velho? Mesma coisa que a Anitta gravar um clipe de funk pelada na frente do Cristo. Ou Lula tirar uma foto na Estátua da Liberdade. E aí ele foi argumentar ainda. Falou, porra, mas vocês já pensaram, compadre? Que ele fala assim mesmo, né, mano? Ele falou, vocês já pensaram? E se o John Lennon tivesse armado? Eu falei, caralho, não é possível que ele falou. Aí não ia ser o John Lennon, né, mano? Ia ser o John Rambo. O John Lennon não vai andar armado nunca, irmão. Porque, pô, o cara é o cara da paz, ele era contra o armamento, é impossível. É a mesma coisa que o cara falar, porra, mas e se, sei lá, o Péricles comeu uma salada? Não vai comer. E se o César Menotti comer uma tapioca fit? Não vai. Sabe, porra, você tá louco, velho. E se a Pablo Vittar cantar? Não vai. Eu fico imaginando, mano, se tiver um debate, se o Lula não voltar pra cadeia em 2022, na Rede Globo, né? Senhor ex-presidente Lula, uma pergunta aí pro Bolsonaro. E o Lula, você não acha que te tá numa bosta de lugar? E o Bolsonaro, pode crer, Lula, você tem toda a razão. Vamos embora, monta na minha scooter. Sem me encoxar, caralho. O João Willis veio no show. Lula veio pra São Paulo no avião do Luciano Huck. Vocês viram, mano? Caralho, parece que ele tava puto no avião. Falaram, o que aconteceu, Lula? Só tem jogo do soletrano nessa merda. Eu não acerto uma, porra. Ficou chateado. A gente tem que ficar com medo de todo mundo que faz muita política, velho, eu acho. Sabe, esses caras muito popular, velho. O Lula me deu um pouco, porque o tempo inteiro ele ficava enaltecendo as origens fodidas. Você viu? É muito estranho, né, cara? Olha, eu nasci em Garanhuns, ali, criado por uma mãe analfabeta, nasci numa parteira, fui amamentado por lobos e uma onça comeu meu rabo. Caralho, puta vida triste, velho. E pra piorar, eu fui criado em Pedra 90 depois. Você falava, caralho, Lula. O que acontece com esse cara, né, mano? Olha, mano, eu sei que... Eu esqueci meu texto. Ela gosta quando eu me fodo, vocês viram? Ela gosta que eu me fodo, velho. Olha, tô um pouco aflito de estourar as cordas vocais. Eu sei que tem muita natureza aqui, mas porra, arara no teatro? Ontem eu vi uma notícia também que eu não tinha visto, velho. Vocês viram o bagulho do Eduardo Suplicy, velho? Ô, deu um pouco de dó, né? Vocês viram? Ele tava lá no meio do bagulho do Lula, lá, né, no discurso, e aí ele perdeu o celular. Ele perdeu.
E aí ele postou na internet, falou, deixei cair meu celular, se alguém encontrar, devolve. Eu falei, puta que pariu, que inocência, hein, mano? Ainda bem que ele não foi na parada gay, imagina. Eu tô com uma dor aqui, pô, acho que eu bati o cu numa quina. Sei, porra. Jogaram abacate na minha boca e colocaram 2 cenouras no meu olho. Eu não entendi nada. Acordei todo grudado, porra, pelado. Enfim, coisas estranhas. O Suplicy, ele é muito bonzinho, né, mano? Mas só se fode. Mano, essas semanas estão sendo infernais pro Lula, né, mano? Coitado, velho. Pô, o Corinthians perdeu. Isso é o suficiente pra ele ficar triste, né? Não precisava ter mais nada, mano. Vamos falar do que interessa, né, mano? Porra, não, mas foi difícil mesmo pro Lula. Falando sério, né? Eu vejo um pouco o lado humano. Porra, antes do cara ser preso, na semana passada, o busão do cara tomou, porra, tiro, pedrada, o cara tomou ovada. Eu falei, meu Deus, que karma, né, mano? Vocês lembram, semana passada, ele brigando com o maluco, jogando ovo nele? Eu acho que não precisa também, sabe? Porque o cara tá falando ali pros fãs dele, conversando, sabe, pro público dele, pô, do nada aparece uns puta ovo na cara da galera. Mas não vamos falar do Pablo Vittar, vamos falar de política. O assunto é esse aqui. Mano, porra, o Lula foi preso. Mano, que doideira isso. Eu fiquei impressionado com algumas coisas, né, mano? O quanto é diferente da gente isso, né, cara? Porque, beleza, o cara foi presidente, mas, mano, que demora. O habeas corpus e não sei o que, A, B. Falei, mano, o Lula tem uma puta defesa. Esses caras deviam jogar no São Paulo. Porra, ia ajudar nós, hein, mano? Primeiro, o Moro deu voz de prisão pro Lula. Não foi bem assim, né? O Moro falou, olha, eu vou prender você, mas não precisa algemar. Então, o senhor tá convidado. Eu falei, convidado? Que convite é esse? O Lula falou, não, obrigado, não vou, não sei. Vou ficar sussa. Passar o fim de semana de boa. O Lula, mano, não foi, mano. Ele foi pro sindicato dos metalúrgicos. O que ele queria, porra? Virar o Homem de Ferro. O Lula, mano do céu, velho. Que bizarro. A primeira coisa que ele fez foi um churrasco. Os caras falam, Lula, por que você tá fazendo churrasco? Porque finalmente prenderam um bandido. Fala, mas é você, foda-se. Sempre é bom beber. Muito doido, né, mano? Agora, eu acho uma coisa, velho. Beleza, o cara foi preso, deixa os caras, mano, que são a favor do Lula protestar. Ninguém precisa brigar por causa disso, né? Até porque amanhã a gente pode queimar nossa língua, né? Por exemplo, o pessoal da direita ficava enchendo o saco do pessoal da esquerda, falando, vai pra Cuba. Mas ontem o Lula foi preso e todo mundo da direita foi pra onde? Bahamas. Quer dizer, que moral que tem? Essa piada é só os putanheiros, entendeu? E uma moça de decote aqui. Muito doido, né, cara, esse bagulho. Todo mundo, o Brasil é muita doideira, né, mano? Porra, o Lula tava bêbado, velho. Ele vai ser, vocês viram isso? Ele tava bêbado, mano. Eu não sabia disso, eu não ia perceber. Eu fiquei sabendo por causa da tal da Glaze Hoffman, mulher chata da porra. Deixa o cara beber, mano, o cara vai ser preso, deixa ele tomar. Ela tem, porra, em rede nacional, ela chega atrás dele e fala, cachaça. Ninguém percebeu, né? Eu falei, mano, que mulher chata, velho, escandalosa, porra. Ainda bem que ela não é presidente do PSDB, imagina, mano, atrás do Aécio. Cocaína, isso. Essa farinha. Atrás da Marina Silva, né? Isso é crack. Que maldade. Muita maldade isso aí. Lula tava bem louco, né, mano? E ele falou uns bagulho absurdo, né? Que eu não entendi direito. Eu falei, mano, o que ele tá querendo?
Falou, "Olha, muita gente não sabe, mas eu fui diretor de escola." Eu falei, caralho. Mas como? Que escola é essa, cara? A Uninove, porra. O bagulho ia chamar Unidez, né? Falaram, faz a propaganda aí, é Unidez. Os caras, bota 9, vai, não vamos pagar o cachê desse merda de novo. Pô, imagina o Lula diretor de escola, mano, que porra. Vem aqui pra minha sala, seu moleque. O que eu fiz? Eu tava só lendo. É isso mesmo que você fez. Tá expulso daqui. Aqui é só catuaba, seu playboy. Porra, eu queria estudar nesse lugar. E, mano, mas eu vejo muito o lado humano, sabe, velho? Você percebe que o Lula, mano... Porque a galera acha que o Lula foi preso hoje. O Lula tá preso desde a primeira acusação de corrupção. Que ele não pode sair na rua. Né? Tanto é que ele tá louco. Ele tá viciado em série. Vocês viram ele hoje falando igual o Negan, mano? Somos todo Lula aqui. Todo mundo aqui é Lula. Tipo, mano, que porra é essa? E ele é parecido com o Negan, porque os dois são carismáticos, barbudos, e o Negan conversa com a Lucille e o Lula com a Dilma, que são dois seres sem inteligência. É parecido o esquema. Ele só tá vendo essas séries, mano. Tanto que ele ficou dentro da casa, não parecia o Casa de Papel. Ele dentro do sindicato lá, mano. Porra, que doideira, velho. O Lula é um bagulho muito louco, viu, mano? Eu só sei que eu não torço pra nada, a gente faz aqui piada, é lógico. E eu espero que isso aconteça com outras pessoas agora também, né? Que outras pessoas sejam presas. Pô, Michel Temer tem várias evidências também, mano. O que é, caralho? Tem que prender o cara também, vocês não acham, mano? Porra, eu quero ver na semana que vem o Michel Temer também se trancando com a galera dele no bingo. E a militância do Temer falando, vai embora! Senão a gente vai mijar. Justiça tem que ser pra todo mundo, né? Tá certo? É isso, mano. E eu vi uma entrevista também que parece que o Lula disse que parou de beber há 45 anos. Lula falar que parou de beber há 45 anos é a mesma coisa que o Bolsonaro falar, parei de falar bosta há 45 anos. Ou a Marina Silva, eu almoço há 45 anos. Ou o Henrique Meirelles falar, eu tenho 100 anos há 45 anos. E aí o Lula deu um depoimento, né, cara? O depoimento não, uma entrevista. O Lula deu uma entrevista. E aí ele falou, essa situação aí do Moro, e o Lula não conseguiu falar o nome do cara, o Delanhol, é o Dallagnol, porra, o Dallas Cowboys, é o D'Artagnan, como é que está porra desse cara? E eu gosto de ver a troca de farpas, que é uma puta ignorância, né, mano? Aí o Lula, essa facada do Bolsonaro é muito estranha, não saiu sangue. E o Bolsonaro, sangrou pra dentro, viado! Se furarem você, vai sair pinga! Bêbado, filha da puta! Forte abraço, Lulão! Meu amigo, parceiro! Tamo juntos! Graças a você eu fui eleito, tá ok? Um dia vamos rir disso tudo! Porra, vocês viram? O Lula foi visitar o Papa, velho. Papa recebeu o Lula. Pra você ver que até o homem santo pode receber o demônio, né, no corpo. Ele tá sujeito. É meio esquisito, vai, cara. O que o Lula foi fazer com o Papa, velho? Eu fico imaginando a conversa dos dois, porra. O Lula chegando e falando, prazer estar aqui no Coliseu com você. E o Papa, Vaticano. Vá você, ô caralho! Acabei de chegar, você vai me desrespeitar essa porra! Vim aqui porque vi que você joga água batizada nas pessoas. Queria tomar um golinho disso aí.
E o Papa falando pra você, você é fiel? Sim, Timão, eu sou fiel pra caralho. Papa, não, fiel. Não, olha, já dei umas escapadas com a minha esposa lá no Aerolula. Vai dizer que você nunca pegou as minas no papamóvel. Imagina o papo desses dois, velho. Ia ser divertido, mano. O Lula falando, o que é esses negócios escritos aí na parede que eu não consigo entender? E o Papa, isso é latim. Então me dá uma latinha de cerveja. Ah, eu ia achar divertido. O Papa falando pra ele, faz o que quiser, só não beija meu anel. Isso é com o Jean Willis. Essa parte aí, não... Essa semana também aconteceu um barato louco, né, velho? O Lula deu uma entrevista, né, mano? Eu assisti aquilo e eu lembro daquela hora que o Lula falou, eu quero sair pra tomar uma cachaça com a militância. Falei, ué, tá pensando na pinga já, o Lula? Eu fiquei esperando o Aécio preso dando uma entrevista. Mal posso esperar pra ir na Cracolândia. Ou o Dória, né? Quero sair daqui pra ir no Bahamas, encontrar os amigos. Aquele cabelinho de puta. A gente nem sabe se é verdade esse negócio do Dória, né? Mas já virou, mano. Antes eu olhava o Dória, eu pensava, Polo Hoflore. Agora eu vejo o Dória, eu falo, café fotô. É bizarro, mano. Agora a gente tem que dizer uma coisa, ó, vocês podem ser fã do Bolsonaro, de quem vocês quiserem, mas o Lula tem carisma, velho, dá raiva disso, né? Eu até acho que ele cometeu aqueles crimes, mas eu ouço ele falar, eu falo, Lula, o que aconteceu aí, velho? Mano, se o Lula interpretasse o papel do Thanos, você ia ficar do lado dele. Fala, olha, a joia do infinito não é minha, é da Dona Marisa. Eu só eliminei a população porque não tinha Bolsa Família pra todo mundo. De modo que eu estalei o dedo e foi difícil instalar. Não deu pra fazer. O Lula ia ser foda, né, mano? E aí, cara, eu fiquei sabendo que os caras criaram um Waze do Lula. Vocês viram essa notícia, mano? Imagina o Waze do Lula, você tá entrando no seu carro, bota o cinto. Isso, agora não esquece de colocar álcool. No porta-mala de preferência. Bota pitu, catuaba. Vira à esquerda, porra. Esquerda de novo. Esquerdinha. Esquerda. Esquerda novamente. Faz o retorno aí que tem o japonês da Federal aí na frente. Tá parado por quê? Tá preso? Pode que foi o Sérgio Moro, filha da puta. Mano, o Lula, velho. Eu acho uma boa ideia, devia ter o Waze de todos os políticos, né? Pra ser democrático. O Waze do Bolsonaro não vai dar ré, hein, viadinhos? Podia ter. O Waze da Marina Silva, desliga o carro. Pra não gastar combustível, energia fóssil. Agora saia dele, ande 10 passos. 10 não, 2. Agora deite. Durma que eu tô sem energia. Ia ser animal, né, mano? Waze do Ciro Gomes, mano. Vira à esquerda, macho. Isso, esquerda de novo. Agora direita, nazista. Errou o caminho, né? Recalculando rota. Burro pra caralho. Vá pra casa de Renan Calheiros, filha da puta. Lula tá preso, babaca. Tô mais calmo. Tomara que o Uno entre no meio do seu cu. O Ciro Gomes é muito desequilibrado, né, velho? Eu gosto pra caralho do desequilíbrio. Ele é um demoninho.